Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Raul de História, conhecido como Jesusa, saudades de todos vocês. Nesse vídeo eu vou explicar aqui um pouco sobre o material que vocês têm aí chamado São Paulo Faz Escola, volume 2, tá? O material de história aí tem basicamente os assuntos imperialismo e Primeira Guerra Mundial. Então eu vou explicar um pouquinho para ajudar vocês a compreender isso daí, tá? O imperialismo, pessoal, ele vem da palavra império, tá bom? Quando um país ele vai dominar outro país e vai impor, né, um domínio econômico, militar, cultural sobre outro país. Então esse imperialismo ali, ele começa no século XIX, ele ocorre. E o que é isso então, pessoal? É quando as potências europeias, os países da Europa que tinham indústrias, Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, Portugal e alguns outros países, vão montar impérios no continente africano e na Ásia. Eles vão dominar essas regiões. Por quê? O que eles querem lá? Esses países da Europa, eles vão para a África e para a Ásia basicamente atrás de matéria-prima, mercado consumidor e de investir excedentes de dinheiro que eles tinham. A Europa tinha indústrias nesses países, nessas grandes potências. E a África e a Ásia tinha muita matéria-prima, minérios de ferro e vários produtos para se produzir nas indústrias. Então a Europa vai dominar essas regiões para tirar essas matérias-primas, produzir seus produtos e depois vender para eles, que é o mercado consumidor, né? Então eles vão dominar várias regiões da África e da Ásia. A Conferência de Berlim, pessoal, é um grande marco, é uma série de reuniões que vai acontecer em Berlim, onde os líderes das principais potências europeias vão dividir o mapa da África ali como se fosse uma pizza, né? Tem até muitas charges sobre isso. Se vocês olharem o mapa da África hoje, vocês vão ver que tem muitas linhas retas artificiais. Elas foram construídas com réguas mesmo, muitas delas dividindo determinado parte da África ficar com um país da Europa, essa outra parte da África com outro país da Europa. Então eles vão impor um domínio ali militar, vão ocupar militarmente, cultural, econômico, e vai desmanchar grande parte da organização que já havia na África, né? A África tem povos milenares, então vai ser colocado sobre o mesmo país, muitas vezes, povos antigos que eram inimigos, né? Essas fronteiras vão ser reorganizadas, vão fazer parte de um mesmo lugar, povos que eram unidos vão ser separados pelas novas fronteiras criadas, sem contar uma série de riquezas, né, que vai ser tirada da África. Então isso em grande parte explica por que a África também tem uma série de dificuldades ainda hoje, tá bom? A desculpa, digamos assim, né, que a Europa vai dar para dominar a África é chamada missão civilizadora. O que é isso? Eles vão falar o quê? Eu, europeu, eu tenho indústria, eu tenho tecnologia, eu tenho a religião, né, principalmente o cristianismo, e que isso é diferente do africano. Então, se é diferente, eu sou superior ao africano. Então, eles vão falar que eles vão para a África para civilizar o africano, né? Tem até algumas frases que falavam sobre o fardo do homem branco, ou seja, o trabalho do homem branco europeu, como se ele estivesse indo se sacrificar para ajudar os africanos. Essa era uma desculpa, né? Os africanos, claro que não vão aceitar, né, nem os asiáticos, essa ocupação pacificamente. Vão ter vários conflitos, inclusive que está no material de vocês, por exemplo, a Guerra do Ópio, Revolta dos Cipaios e uma série de revoltas onde os africanos e os asiáticos vão lutar e enfrentar os europeus que estavam dominando seu território, tá bom? Esse imperialismo vai levar a disputas, a rivalidades entre os países da Europa. A Inglaterra, por exemplo, vai ver na Alemanha o motivo dela não estar mais rica. Vai pensar assim, poxa, e se não tivesse a Alemanha, será que eu não teria mais regiões da África para dominar? Então essa rivalidade é o que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Essa disputa por territórios na África e na Ásia, esse imperialismo. Os países vão ter um grande sentimento de nacionalismo, né, de nação, se sentir superior ao outro, começar a ter aquela xenofobia, muitas vezes aquele ódio ao estrangeiro, vão começar a formar alianças, não é? E vão se armando, essa rivalidade, vai estar tudo preparado para um conflito armado, né? Vai faltar um motivo. O motivo é o assassinato de Francisco Ferdinand, né? Um príncipe herdeiro, né, do trono austro-húngaro. Ele vai ser assassinado, né, lá na Sérvia, e vai começar a Primeira Guerra Mundial. Então terão basicamente dois grupos na Primeira Guerra que vão se enfrentar, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Dê uma pesquisadinha sobre quais países faziam parte de qual aliança, né?
E essa Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela é assim chamada porque, de uma certa maneira, todos os países do mundo estavam envolvidos nela, né? Uma guerra onde todos os recursos dos países estavam destinados à guerra. Uma das principais, né, características dessa guerra é a guerra de trincheiras, como ela ficou conhecida. Trincheiras eram buracos cavados no chão, né, onde os soldados ficavam escondidos. Um país fazia uma trincheira sua, ficava escondido, atirando no inimigo que estava numa outra trincheira também, um buraco. Então eles ficavam lá se destruindo, né? Condições péssimas de vida nessas trincheiras, ratos ali, não tinham banheiros, né, no meio da guerra ali. Então imagina as condições, né? E um grande avanço tecnológico também, né? A Primeira Guerra Mundial teve muitos gases, armas, metralhadoras, né, e diversos avanços onde a tecnologia foi usada para matar. Tá bom? A Primeira Guerra ela vai acabar mal resolvida ali. Vai ter uma série de tratados, um cessar-fogo chamado Tratado de Versalhes, né, que vai ser assinado, digamos assim. A ideia era que fosse uma paz sem ninguém tivesse sido caracterizado como vencedor. Mas na hora de assinar esse tratado, a Alemanha vai ficar como a grande causadora e a grande derrotada nessa guerra, o que vai ter um sentimento de vingança que vai levar à Segunda Guerra Mundial depois, tá? Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Bom, o mundo fica chocado com o que acontece lá, países destruídos, muitas mortes, ok? E como desfecho nessa Liga das Nações, né, alguns países saem injustiçados, se sentindo, né, com um desejo de vingança, como Itália, Japão e Alemanha. Os países que vão se unir e vai começar a Segunda Guerra Mundial alguns anos depois. Então a Segunda Guerra Mundial é uma espécie de continuação da primeira, tá bom? Que fica mal resolvida a primeira. E como marco ali a gente pode citar a Liga das Nações, né? É uma liga onde vários países fazem parte, que a ideia fosse o quê? Para evitar uma nova guerra. Sempre que tivesse rivalidade entre os países, eles iam sentar e iam negociar, tentar resolver na conversa esses conflitos, tá bom? Então, ó, façam as atividades de vocês, tá? Pesquisem se necessário e procure os professores, ok? Saudades de todos, grande abraço.